começando mais um podcast, um programa que só aborda assuntos interessantes como marketing, inovação, tecnologia, enfim, isso é um assunto bacana para você desse outro lado. Estou aqui com a minha parceira de sempre, né, gente? Não poderia ter outra pessoa do meu lado, que é a Andressa Macieira. Olá, pessoal, tudo bem? Aproveite e se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhem com os amigos, família, com todo mundo, porque esse episódio é muito legal e vocês vão gostar bastante. E deixa o like, né, gente? Porque se não deixa like, esse algoritmo aí, ó, que deixa a gente tudo doido, não manda pra quem tem interesse no assunto, tá? Por favor, ajuda a gente aqui, tá? E vamos falar do nosso patrocinador, que eu amo de paixão, que é o Hotel Hort. Inclusive, vou lá para o final do ano, porque a gente não resiste àquele hotel. São mais de 70 quartos, 8 chalés, se eu não me engano, porque agora tem um novo lá, para vocês conferirem um hotel de luxo 5 estrelas. Eu ia falar 6 já, hein, gente? Porque ali é tão bom que parece 6. Mas são 5 estrelas. Com um café da manhã maravilhoso, vocês podem ir com a criançada, com o namorado, com a mãe, com a tia, com quem vocês quiserem, e até, inclusive, sozinhos. Porque vocês vão descansar muito naquele spa, gente. Tem muita coisa pra fazer lá, não é verdade? É isso mesmo, é só escanear o QR Code que aparece no rodapé. E pegar o descontinho, na verdade. E, Andressa, vamos apresentar nosso convidado de hoje? Vamos, eu não vejo a hora de começar. Eu tô animada pra falar de investimentos. É, sobre isso. Prazer em conhecê-lo. A gente trouxe o Bernardo, diretor-presidente da AB Cripto, que vai contar muitas coisas por aqui, mas não já entrando nesse assunto da AB Cripto, mas contar como começou, né, a sua experiência profissional, a sua jornada, né, e os desafios dessa carreira tão brilhante. Prazer em recebê-lo. Prazer, Bernardo. Obrigada por ter vindo. A gente já ouviu nos bastidores algumas coisas, mas a gente quer saber agora, em tempo aqui, com todo mundo, né, assistindo, para falar. Você começou nessa área ou não? Como começou a sua trajetória profissional? Conta pra gente. Nossa, eu não comecei nada a ver com a área de cripto, né? Até porque na época eu comecei em 2000 alguma coisa, não lembro mais. Ainda não tinha. Ainda não existia. Esse universo maravilhoso. Eu comecei com tecnologia, comecei com a parte de, primeiro começando como designer, passei para programação. A partir dali comecei a ter o contato com o mercado financeiro. E aí eu comecei a trabalhar no mercado financeiro por meio de uma Big Four. E foi ali que eu comecei a ter esse contato com o mundo das finanças, com o mundo dos investimentos. Números. Com números, né? Mas você começou como programador? Comecei como programador. Tá bom. Comecei programando, mas como um hobby, como uma brincadeira. E aí o hobby foi se tornando sério. Brincadeira boa, né? Porque ganha bem, né? Quem tá certo. Esse era o meu pensamento. Eu falei assim, nossa... por que eu não fui me formar em TI? Por quê? Esse era o meu Nossa, pensamento. exato. E foi por causa disso que eu fui fazer faculdade. Eu falei, não, vou fazer... Minha primeira faculdade é em tecnologia. Eu falei, vou fazer a faculdade de tecnologia. Que legal. Ótimo, eu quero tecnologia para minha vida, né? Vou... ficar... isso, dinheiro. É isso. Não gostei da faculdade, não gostei de estudar tecnologia, não gostei de me aprofundar em tecnologia. Apesar de ser um apaixonado por tecnologia. Mas por quê? É muito metódico? Como que é o pessoal entender, né? Porque não é só gostar, porque gostar você já gostava e aí chegou lá... Eu acho que foi uma confluência, na verdade, de fatores que levou eu até essa conclusão. Né? O primeiro pode ser que porque para eu trabalhar e estudar junto, então já existia uma certa carga. Por outro lado também eu já programava, já conhecia muito, então talvez muitos assuntos se tornavam repetitivos. Sim, pode ser. E também tinha a questão também de entrar em assuntos que são assuntos mais acadêmicos, de tecnologia, né? Que acho que faz todo mundo se perguntar para que eu estou aprendendo isso, né? Assim, eu nunca vou Aplicar, usar né? isso, né? Mas, de uma certa forma, é aplicável, sim. A pessoa utiliza isso, mas utiliza isso se fosse aqui por um outro ramo. Talvez um ramo mais acadêmico, um ramo mais científico, né? E eu acho que esses pontos que me levaram a... Poxa, fiquei meio... Expectativa e realidade, expectativa né? e realidade, assim, foi meio... Não frustrante, mas foi meio... Não era aquilo que eu esperava no final, né? E talvez também até pelo momento que eu fiz a faculdade, não foi a pessoa que fez a faculdade que saiu da escola, do colégio, fui, né? Eu fui trabalhar, né? Então fui fazer anos depois, eu já tinha uma série de certificações quando fui fazer. A instituição de ensino era ótima, as pessoas eram ótimas. Era mais realmente a minha Até porque você já tinha muito conhecimento do assunto, né? Sim. E aí cai naquela mesmice, né? Então realmente não é que é algo frustrante, mas não fica dentro da expectativa que você esperava ali, né? Eu vejo que esse processo
em relação à graduação é muito normal. Acontecer, né? Com muitos jovens, né? Muito. Né? Às vezes a matéria é o que gosta, é aquilo que a pessoa quer fazer, mas pela forma como é montada, às vezes tem uma parte que deixa A desejar. a desejar. Talvez- Não pegou uma expectativa. Talvez um dos pontos seja de você ter iniciado a sua carreira profissional e já trabalhado na área de tecnologia e visto na prática essa questão de programação, que aí a teoria, ok, ela é fundamental da gente se embasar, mas ela não se aplicava na sua rotina. Eu acho que tem muito isso para as pessoas que estão na universidade. Se elas vêm crua, no grosso modo de dizer, de sair da escola e ir direto para uma universidade sem ter atuado, trabalhado, entrado no mercado de trabalho, tem uma visão diferente da que você teve, né? Sem dúvida. Eu acredito nisso também. Eu acredito também que os cursos vão evoluindo com o tempo, né? Logo depois que eu fiz faculdade de tecnologia, passou alguns anos, eu decidi fazer uma segunda faculdade, que foi faculdade de economia. Legal. Mas não cheguei a concluir. Então não posso dizer que eu sou economista, posso só falar que eu fiz a faculdade, mas não cheguei a concluir porque minha filha nasceu. Minha filha nasceu e não consegui concluir a faculdade. Aí eu tive que fazer uma opção. Né? Não tem como eu trabalhar, ter filho e fazer faculdade. Infelizmente não dá. Não ainda dá. Não colocaram, O dia não tem 48 horas ainda, né? Infelizmente ainda não. E ele está mais reduzido, parece que ainda. Então, inviável. Pois é, então eu tive já a economia já foi uma outra questão, foi mais por essa questão do mercado financeiro, por gostar das dinâmicas. Eu amo história, então até um dia, todos os meus amigos sabem, eu falo assim, no dia que me aposentar, que eu olhar, eu vou querer fazer história, vou querer fazer alguma outra coisa, que eu amo, então decidi agregar essa parte de conhecimento humano, já que a gente está falando de tecnologia, que é algo extremamente exatas, né? Sim. Então, fui mais pro lado humano e olha, eu amei, eu adorei, eu amo toda a parte, toda a economia, toda a parte econômica. Eu fiz agora um MBA em finanças voltado, ou seja, né, mercado financeiro também e economia. Então, esse é um mercado que eu gosto bastante. Mas essa foi minha migração, foi começando ali com tecnologia. Tive a migração para a área de negócios, vamos colocar assim, né? Porque assim como o mercado de tecnologia veio, fui mais para a área de negócio. A partir de negócio eu comecei a trabalhar com governança. Que aí foi onde você se empresas. encantou. Você é bem comunicativo, você é bem, né, se expressa muito bem, então é legal. E aí com a governança você se apaixonou. Me apaixonei pela estrutura de governança. Na verdade, uma coisa que tem uma relação entre todos esses itens, você pode ver que são como as pessoas se estruturam, né? Então a economia nada mais que é como uma grande estrutura social e como é que isso circula na estrutura social. E eu sou muito apaixonado por essa questão. Então, trabalhar com governança é trabalhar justamente no cerne dessa questão. E eu decidi, né, assim, por acaso do destino e por vontade também, eu acho que as duas coisas existem, essa confluência, eu fui trabalhar numa infraestrutura de mercado financeiro, que é um núcleo, vamos colocar assim, do mercado financeiro de toda a economia. Né? Então, eu fui trabalhar num núcleo de mercado financeiro com governança. Então, o núcleo do núcleo. Né? Caramba. E aí foi uma questão bem gostosa de entender, cuidar da governança da empresa, entender o seu impacto. Imagina se hoje uma infraestrutura de mercado financeiro sai do ar. Qual é o impacto para a economia do Brasil? É enorme. Imagina caso uma decisão seja feita errada e algum ativo seja deslistado ou seja parado de negociar. Então, e hoje no Brasil nós temos pouquíssimas infraestruturas de mercado financeiro. Sim. Né? Diferente dos Estados Unidos, diferente de outros mercados, a gente tem pouquíssimos, né? Então, imagina a importância que isso nos tem. Então, a governança é uma questão central, né? É uma questão muito importante. Mas, apesar de estar, talvez, vamos colocar assim, olhar com esse olhar mais conservador, né? Que você termina olhando governança, eu nunca deixei de ser apaixonado por tecnologia e inovação. Então, eu sempre acompanhei
mercado de inovação geral. E foi aí que eu comecei a acompanhar, desde 2013, ali em fóruns da internet que eu acompanhava, o Bitcoin. Né? Eu acho que eu atrelo bem ao Bitcoin. Todo mundo gosta de falar tecnologia blockchain. Não. Sim. Eu fui acompanhar a tecnologia do Bitcoin, o Bitcoin em si. E... Isso o quê? Em 2010? Não. Isso foi em 2013, mais ou Tá menos. Para ser bem exato, eu não lembro a data. Tá bom. Tá, mas foi mais ou menos 2013, final de 2013. Que era foi quando o começou... pessoal falava muito em nicho ainda. 2017 que deu o boom, né? Que aí todo mundo falava disso. Mas foi. Começou ali por meados de 2010, 2013. Foi esse período que começou, né? Mas eu comecei a acompanhar mesmo quando se tornou um pouco mais popular, vamos colocar assim, né? Quando ainda era nichado, Sim. né? Mas já tinham pessoas que falavam. Pra você ter uma ideia, as primeiras empresas do Brasil a trabalhar com isso começaram em 2013, 2014. Isso. Então, isso é um assunto bem recente. Então, naquela época eu acompanhava muito, mas eu acompanhava muito ainda por fóruns, no exterior, né? Tinha muita especulação, né, por trás, uma falta de entendimento ainda, né? E tinha uma questão muito ligada a ele, a ser como uma alternativa do dinheiro. Sim. Né? Então, ele foi projetado para isso, Exato. né? Para ser uma alternativa ao dinheiro. É até engraçado falar, né? Porque a gente está tão acostumado a ver o dinheiro sendo dinheiro, falar assim, não, criar uma alternativa a ele, mas vale lembrar que isso na história já ocorreu várias vezes, né? Tanto é que o dinheiro já foi sal, depois já prata, ouro e assim por diante, até antes das moedas, né? Então, e até próprio para comércio internacional, né, se usa muito uma outra moeda, né, que não é aquela. Então, se falava muito em alternativa ao dinheiro. Que eu particularmente olhava isso do ponto de vista mais cético, falava assim, olha, para isso acontecer, o que quer acontecer, você precisa de uma capilaridade internacional gigantesca. Sim. Né? Muitas milhões de pessoas precisam confiar nisso como uma forma de pagamento. E como fazer isso, não é? Ainda mais com um investidor mais tradicional ou num país que porque assim, é algo novo, né? Ninguém tinha ainda tanto conhecimento a ponto de vou colocar, apesar que quem teve, né? Quem você teve. Deu bem, meu Imagina. Deus. Mas enfim, voltando, né? O que a gente já fala, depois a gente comenta disso. Eu tive a sorte de conhecer os primeiros investidores. Não vou dizer nem investidor, porque hoje, apesar de ser tratado como investidor, naquela época não era investidor, naquela época era entusiasta, né? Então, eu conheci os primeiros entusiastas que compraram cripto no Brasil, apostadores. Legal, que legal. Muito e aí, interessante. me conta, e aí você vendo todo esse universo com a governança, trabalhando com a governança, vendo tudo isso, o que você falou? Nossa, estou no lugar certo, eu preciso fazer isso acontecer, porque, claro, diante de diversas dificuldades e desafios que você tinha. Conta isso para nós, como é que foi? Ponto interessante, né? Porque em determinado momento da minha vida, lá para 2017, eu já estava acompanhando o mercado cripto, no geral, o mercado de fintechs, no geral, que eu via com grande potencial, inclusive no Brasil, e por vários motivos. Né? O primeiro deles era o mercado de fintechs brasileiro. Ele visava resolver um problema de uma quantidade de brasileiros que eram desbancarizados imensa. Né? O Brasil tinha milhões, né? Tinha mais de quase 10 milhões de pessoas desbancarizadas. Né? Era uma quantidade imensa, então que tinha um público muito grande para fintechs. Então eu já acompanhava essas empresas, né? Já participava até como mentor de algumas, olhando pela parte de governança. Né? Não, engraçado, não pela parte de inovação, mas olhando por uma parte mais conservadora. E em 2017, um pouco antes daquele boom, eu lembro de ter falado com alguns amigos meus e falando assim, cripto vai subir esse ano bastante. Ele tende a subir, não é porque os fóruns estão falando e por isso, mas é porque tem muito projeto legal, tem muita coisa rodando e a galera está empolgada com isso. Então, quando as pessoas estão empolgadas com algo, logo tendem a haver valor. Exato. Se vem valor, o preço acompanha. A tendência é subir. Né? Então, foi naquele momento ali no início de 2017, 2016, eu estava falando isso com alguns amigos meus.
E naquele ano eu estava como gestor de uma infraestrutura de mercado, né? Hoje a principal brasileira, e eu decidi levar o tema para dentro da empresa, mas não para discutir de uma forma corporativa, mas para as pessoas aprenderem. Então eu levei, eu era responsável por uma ação que acontecia anualmente dentro dessa empresa, e eu levei esse tema com apresentações de especialistas, de pessoas que estavam fazendo o mercado brasileiro. E para minha surpresa, eu achei que, sei lá, a empresa tinha 2 mil funcionários, né, naquela época. Eu achei assim, vai dar umas 100 pessoas nessa. Não, deu mais de 400 pessoas, era uma apresentação, tiveram que ser feitas 4 apresentações. As pessoas se interessavam demais. E aí eu fiz, poxa, que legal. No ano seguinte, eu particularmente já estava cansado e eu decidi sair dessa empresa, e eu decidi ir engraçado, né, como a vida é, eu decidi ir para o Canadá, para fazer um MBA no Canadá. E aí, durante esse processo de ir para o Canadá, um amigo meu que estava, né, estruturando uma das empresas cripto aqui do Brasil, uma das principais, cara, fez um convite. Falou, depois desse boom, a gente aumentou a quantidade de clientes, conhece você, sabe que você é um cara que trabalha com governança, mas tem essa cabeça mais voltada à inovação, então você tem essa mente aberta e tal. Eu queria saber de você se você não quer vir estruturar aqui a governança dessa exchange, dessa empresa cripto aqui no Brasil, estruturar justamente para receber. E eu falei, cara, eu adoraria, mas eu tô com uma massagem marcada e tal, então vai ser só por alguns meses. E eu lembro, acho que a primeira conversa que eu tive com o founder da empresa, ele falando, e o que você acha do mercado cripto? Eu falo assim, olha, eu acho muito bom, eu acho que é um puta mercado para o Brasil, acho que é um puta mercado para o mundo, minha visão já tinha mudado completamente. Porque eu já tinha visto que já tinha ganhado aquela capilaridade mínima, né, que necessitava para uma tecnologia ser implantada de fato. E eu virei para ele e fiz, só que o mercado vai sofrer agora uma correção. Isso é meio natural, você não tem como segurar tanto essa subida. Sim. Na época que foi. Sim. Então ele vai sofrer uma correção. A correção vai ser uma correção dura pelo que apresenta. E aí eu fui trabalhar com ele, na época eu lembro que ele olhou para mim assim e fez, não sei, né, acredito muito. E aí eu lembro que eu fui fazer esse trabalho, que era de alguns meses viraram anos, eu terminei nunca indo para o Canadá, nunca fiz MBA no Canadá, nunca fui para o Canadá, fiquei aqui no Brasil mesmo. E fui para essa empresa, estruturei a governança dessa empresa. Sim, teve a correção. 2018 é conhecida por um dos maiores correções do mercado cripto que teve, né? E foi ali em 2018 que eu participei, justamente nesse momento de crise, da construção de hoje da associação que eu sou o CEO. Então, eu participei ali junto do processo de criação, justamente porque o mercado naquele momento começou a sofrer muito, né, com tudo que estava acontecendo em relação a isso. Muitas empresas saíram do Brasil, estabeleceram, mas saíram logo em seguida, tiveram pouca interação. Então, a primeira tentativa do mercado de expansão, e realmente depois aconteceu uma retração forte. E ali a gente se juntou com outros empreendedores do mercado e começou a construir a associação. Eu acho que aqui é um ponto interessante, que a associação ela começou a ser construída em paralelo à estruturação da governança da empresa.
E ali a gente começou a fazer esse processo de construção. E como que foi isso, por exemplo, da estruturação da empresa? O que engloba isso para as pessoas poderem entender, né, da governança? Você entrou para... Qual é o tipo de processo? O que envolve para você deixar estruturar essa empresa? Para depois a gente ir para a parte da associação também. Veja, para que as decisões sejam bem tomadas em qualquer empresa, para que a empresa consiga seguir o seu rumo, chega um momento que não é só mais a visão do founder, não é só mais a visão do CEO, não é só mais a força, vamos colocar assim, dos executivos que vão fazer levar. Nesse momento é necessária a estruturação de processos, de políticas, de regras que vão ajudar a condução daquela empresa. Então a estruturação da governança justamente é manter a empresa focada no que é o seu objetivo principal para que ela consiga alcançar os patamares que precisa. E aí tem também processo de regulamentação, Aí de você tudo, entra né? aí você entra em diversos processos, né? Então, um dos grandes pontos, por exemplo, dessa empresa que eu fiquei muito feliz porque eu consegui pegar uma governança do zero, estruturar uma governança de uma empresa Isso que eu que acho hoje legal. é um unicórnio. Então. Sim. Então, é uma grande... É um case, né? É um grande Sucesso, case, é um né? grande case. Né? Então, quando a gente... não é só estruturar processo, tem que estruturar o processo. Você precisa estudar a cadeia de valor. Né? Muitas vezes, esses processos exigem grandes investimentos, outras vezes existe cortar receita. Então são decisões que são tomadas justamente para garantir assim, eu quero ser reconhecido por ser uma empresa sólida. Então ser sólido significa, né, essa consistência que significa você ter processos estruturados, regras estruturadas, políticas estruturadas, órgãos de governança estruturados, famosos comitês estruturados, para tomadas de decisão, para avaliação dos executivos, para que a avaliação não seja mais a pessoa, né? Mas para que aquela decisão seja uma decisão racional, né? Não só emotiva, porque eu sou apaixonado pela empresa, precisa fazer. Então, para que os sócios, investidores, que de fato estão colocando dinheiro na empresa, para vê-la crescer e funcionar, eles estejam confortáveis, seguros com esse andamento. Então a governança ela serve para isso. E um dos grandes processos do processo de governança é sempre você buscar não só os processos, não só referências, mas também licenças, né, de órgãos reguladores. Então vou buscar licença de uma instituição de pagamento, do Banco Central, da CVM, da SUSEP, né? E chegam momentos como o nosso que eu achei bem interessante que não existia esse paralelo. E aí a gente vai buscar de onde? Não tem. Exato. E aí quando você passa a não ter esse processo, você fala, então vou lutar pela construção dele. Sim. E foi aí que a associação ele se encaixa. A associação ele nasce do ponto de vista de, olha, na ausência dele, então vamos lutar para essa construção regulatória. Então a associação começou um trabalho profundo nisso, começou um trabalho de construção profunda. Mas o trabalho regulatório é um trabalho que leva alguns anos e não necessariamente ele vai ter sucesso, né? Às vezes muitas autoridades, legisladores, eles observam o mercado e falam assim, o mercado ainda é muito novo, não posso regular ainda. Exato. Né? E a gente tem experiências no mundo, até no meio cripto, de países que tentaram regular o mercado cripto, sendo ele muito pequeno. Foi um fiasco. Então, não dá para você fazer isso. Então, tudo tem seu tempo de acontecer. Então, nesse processo, a gente liderou o processo. Então, poxa, já que esse processo vai ser longo, vamos fazer algo mais rápido? Vamos estruturar nossa autorregulação, que é um mercado se organizando em prol de criar uma política para ele mesmo. Ótimo. Sem esperar, vamos dizer assim, o poder público. Sim. Exato. Então, essa foi uma das grandes iniciativas do mercado que eu ajudei a liderar também. Então, todo mundo viu muito valor na estruturação de regras. Né? Um mercado com regras é um mercado organizado. Um mercado organizado é um mercado mais sólido. Um mercado mais sólido, ele traz mais confiança. Totalmente. Para todo mundo. Para empreendedores, para investidores e para os clientes que querem adquirir. Então, esse é o cenário
um pouco do processo de construção como foi, porque que governança é tão importante no nosso dia a dia, né? Tanto na vida de empresa, quanto do ponto de vista da sociedade, quanto no momento que a gente está agora também aqui no setor cripto. Maravilha. Você comentou que, principalmente na época do Bitcoin, o intuito era a substituição do dinheiro. Sim. E era uma época que você ainda era cético nessa questão. Hoje, você enxerga que esse é o futuro? Você acredita que vai acontecer isso? Qual é a sua visão sobre isso? Imagina se eu falasse assim agora, não acredito. Não acredito, não vai. Eu levantaria daqui. Você é engraçado, gente, né? acabou por aqui. Mas me dê argumentos de por que mudou essa visão. Isso é importante. Primeiro, eu acredito que a sociedade, isso de uma forma geral, ela necessita de maior eficiência. Então, nós já somos pessoas hiperconectadas. Nós ficamos 24 horas conectados. E no Brasil, a gente tem o famoso Pix, né? Sim. Que a gente se acostumou mal. Mas o Pix é uma realidade brasileira, não significa que é uma realidade mundial. Sim. Né? Então, se você for para os Estados Unidos, você ainda vai se espantar quando você vê uma propaganda de um banco falando que ele faz transferência em até 24 horas. Né? Em até 24 horas. Então, a gente tem um mercado financeiro que ele é hiper eficiente. Tá. Né? Mas ainda tem muito espaço, não só no Brasil, mas no mundo, para que nós tenhamos um aumento de eficiência. Tá. Por exemplo, hoje ainda é extremamente comum você fazer uma transferência internacional e o dinheiro se perder. Se perder. Que loucura. Eixe é o termo, ele perde. Ninguém sabe para onde foi. Porque os sistemas internacionais, né, que são conhecidos por transferência, Gente, podia eles parar na dão minha problema. conta do nada, né? Uma transferência, sei lá de onde, Dubai, da nada. Caiu 5 milhões de dólares na conta, do nada. Não, aí 5 milhões é pouco, né? Não tem nem como devolver, porque eu não sei quem fez. E 5 milhões ainda é pouco, porque normalmente você vê transferência corporativa, você é por causa de milhões. Exato, mas você perder, meu Deus, o prejuízo gigante. E isso ainda é uma realidade. Se você for observar, poxa, quando você vai fazer uma transferência internacional, leva quanto tempo? Né? Então, a gente está falando de um sistema de pagamentos internacional que ainda pode evoluir muito. Sim. E isso quando a gente fala em termos de pagamento, vamos dizer assim, que seria a substituição de dinheiro. Por outro lado, e aí a gente olhando toda a eficiência, o Brasil, aí falei de um contexto internacional, agora falar de um contexto nacional. O Brasil tem uma grande... O Brasil, apesar de ser altamente tecnológico, tem um mercado financeiro altamente tecnológico, é incrível saber que uma parte dos brasileiros ainda não tem acesso ao real. Assim, isso é meio... É até estranho falar, né? O brasileiro não tem acesso ao real, nossa moeda. Por quê? Porque em muitas comunidades, em muitos locais do Brasil distantes, eles terminam por não ter o dinheiro, terminam operando por uso de moedas locais, que são denominadas moedas sociais. Então, a possibilidade de ofertar outros tipos de acesso à moeda nacional por outros intermédios, como cripto, por exemplo, sim, é algo que ainda se faz necessário no Brasil. A gente não solucionou o problema dos brasileiros terem acesso ao real. Então, essa ainda não é uma realidade para todos os brasileiros. Então, ter outros meios de oferecer é importante. Então, quando a gente junta essa necessidade que nós temos, a necessidade que nós temos quanto de forma internacional, sim, a gente vai aumentar esse nível de eficiência. Não faz sentido, por exemplo, em muita parte do mundo, você ter operações que só funcionam 5 dias por semana, né? No Brasil, tudo bem, a gente tem um Pix que é 24/7, mas em muitos países é 5 dias por semana, sim, que é dentro de horário comercial, dentro de uma sociedade hiperconectada, onde nós temos o tempo todo a utilização de tecnologia. Então, essa necessidade de evolução vai fazer que cripto seja adotado. Uma outra questão também
que vai fazer que cripto seja cada vez mais adotada, a tecnologia em si, é justamente a sua possibilidade de utilização independente do território. O que isso quer dizer? Poxa, vamos supor que por algum motivo as comunicações com os servidores da Ucrânia foram cortados, por exemplo, em situação de guerra. Sim. Né? Isso vai fazer com que o cripto lá deixe de ser operado? Não, porque é uma tecnologia que permite que ela se permaneça conectada indiferente da sua localidade. Então esse poder de distribuição, de tecnologia de distribuição, ele é muito importante para manter o sistema o tempo todo operante. E agora eu vejo uma outra característica para o Brasil que é muito interessante, porque eu acredito de fato em cripto. A utilização da tecnologia cripto hoje para fins de investimento no mercado de capitais brasileiro, ela possui grande aplicabilidade. Tá. Então, o Brasil tem um mercado de capitais que é altamente concentrado. Os brasileiros têm pouca oferta de ativos. Apesar de nós termos a maior quantidade de oferta de ativos da história do mercado de capitais, ainda quando comparado a outros mercados, o Brasil tem pouco. Exato. E aí, quando a gente observa a quantidade de investidores brasileiros que acessam o mercado de capitais, quando comparado a outros, nossa, é pouquíssimos. Mas você acha que aí tem essa questão do conservador, do tradicional, do público brasileiro que ainda não tem esse conhecimento sobre esse investimento? Desconfiado também, né? Não, eu acredito que não é só uma questão de educação. Eu acredito que são algumas outras questões também que foram impostas culturalmente ao decorrer do tempo, que também se transformaram em questões regulatórias, que muitas vezes não é só que a pessoa ela não desconhece, mas ela também muitas vezes é impedida de acessar por algum motivo. Então, por exemplo, uma questão hoje que é muito comum, poxa, toda pessoa que entra para comprar algum tipo de ativo, né, o primeiro cadastro que ela faz responde aquela série de perguntas e respostas, né? Sim. Né, que vai determinar o seu perfil de investidor. Pela regra, se você não for determinado no perfil de investidor, você não pode ter acesso a esse tipo de ativo. Ué, por que eu não posso ter acesso a tipo de ativo? Quer ver uma outra regra? A depender da quantidade que você tem em patrimônio, isso vai definir se você é um investidor profissional, qualificado, ou investidor convencional, normal. Sim. Isso é uma métrica puramente financeira, o quanto você tem em patrimônio. E isso vai determinar se eu vou te dar acesso a outros tipos também de produtos e serviços financeiros ou não. Ué, mas gente, que... é uma mega proteção que exclui o investidor. Exato. Para explorar. Eu falei, então, gente, tudo bem, eu não tenho 10 milhões, que é um dos targets em termos de patrimônio, mas eu quero investir nesse ativo. Não, você não pode. É um bloqueio, né, de você bloqueio. explorar ativos. Quer ver uma outra questão que a gente vem conversando bastante com a CVM nesse ponto específico sobre o mercado cripto no Brasil? A gente tem hoje a tokenização de ativos, de valores imobiliários, eles são regulados pela CVM por meio do ofício número 4 e ofício número 6, que por sinal trouxe uma extrema segurança. Mas esses ofícios eles foram montados em cima de uma estrutura regulatória chamada de crowdfunding. A estrutura regulatória de crowdfunding ela foi montada não para tokenização, não para cripto. Ela foi montada para investimentos em startups. Que no Brasil, essa regra de crowdfunding não deu muito certo. Os VCs, os venture capitals, que foram investir em startups, preferiram não usar esse instrumento e continuar usando deles. E essa regra de crowdfunding, ela tem uma questão específica que ela não permite a secundária. O que seria a secundária? Para explicar para todos, né? Quando você faz uma oferta de um ativo primeiro, essa é a primária. Então você compra o seu ativo. A secundária é, eu quero me desfazer do ativo. E aí você vai e vende isso no que chama-se secundário, no mercado secundário. Né? Você vende isso para alguém. Porque você quer se desfazer do ativo. Sim. Essa regra ela não permite a secundária.
Ou seja, a pessoa comprou ativo tem que ficar com o ativo pro resto da vida. Gente, mas não faz sentido. Já faz sentido. Então são coisas que foram criadas, que existem motivos de existência. Né? Então eu acho isso muito importante. Toda a estrutura regulatória que nós temos hoje foi criada por um motivo de existência. Então qual foi esse motivo? Poxa, a gente passou por diversas crises do mercado financeiro de capitais, a gente passou por um processo onde nós tivemos diversas fraudes no mercado. Então, os investidores precisaram ser protegidos. Né? Então, todas essas regras nasceram para a proteção do próprio investidor. Sim. Só que a sociedade muda. Nós mudamos, evoluímos, Sim. controlamos a inflação, né? Estruturamos uma moeda forte, né? Uma moeda que hoje é a principal da América Latina, né? Estamos agora expandindo para o mercado de capitais. A CVM vem refazendo uma série de regras de mercado de capitais justamente para trazer mais pessoas, mais empresas para o mercado de capitais, porque uma economia forte necessita de um mercado de capitais forte. Não existe economia no mundo forte onde o mercado de capitais é fraco. Não existe, isso não existe. Então a gente precisa de um mercado de capitais forte. Então chega-se um momento de falar, ué, essas regras ainda fazem sentido? Não é proteção demais? Né? Será que alguém quer ser protegido assim? Né? Então, observe, né? Não adianta você só criar um mecanismo de defesa. A pessoa quer ser protegida nesse nível? Talvez a pessoa não queira comprar um carro blindado mesmo sabendo da violência que existe em São Paulo. Mesmo sabendo, né, das ocorrências criminosas que existem em São Paulo. Às vezes ela não quer, às vezes ela quer continuar andando de moto. É uma escolha dela. Então, todo esse processo evolutivo é justamente o momento que a gente está, e é justamente, eu acho que aqui o posicionamento da criptoeconomia no Brasil, do setor cripto, é trazer mais liberdade de escolha para todo mundo. Então esse é o momento de construção, onde nós fazemos as perguntas que muitas vezes para o mercado que já está mais consolidado, ele já tem as respostas, mas a gente pergunta se ainda faz sentido a existência. Sim. Essa é uma delas, falando sobre a secundária, por exemplo, dessa regra que todo mundo concorda, fala assim, realmente não faz muito sentido a existência desse caso aqui. Né? Então, para que fazer tanta essa proteção? Talvez a gente tenha que partir para um outro caminho. Informa a pessoa dos riscos. Deixa ela tomar os riscos dela. Porque, caso contrário, se ela não conseguir acesso àquele investimento, ela vai investir ou ela vai colocar o dinheiro dela em outra coisa. Exato. Sim. A pergunta é, vai ser esse dinheiro que ela vai colocar, onde ela vai colocar, o que ela vai fazer, realmente é o melhor caminho? Porque você fechou o caminho para ela, Exato. que seria, vamos dizer assim, entre aspas, melhor, né? O que considera que é um caminho de investimento, todo mundo enxerga como o melhor caminho. Essa é a grande questão que a gente coloca, que a gente pergunta, e a criptoeconomia no Brasil está no centro dessa discussão, porque aqui é onde existe a maior possibilidade de inclusão e democratização, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de capitais da história. Então é por meio dessa tecnologia que nós vamos conseguir, de fato, democratizar o acesso ao mercado de capitais brasileiro, por exemplo. Nós vamos conseguir transformar, trazer mais inclusão para tanto o mercado financeiro quanto o mercado de capitais, a utilização dessa tecnologia no nosso dia a dia. E você poderia nos dizer que esses são os avanços que a gente vai ver aí nos próximos anos? Em quantos anos a gente vai ver? Porque, claro, não muda, né? Quer dizer, todo ano muda, mas o que a gente pode ver aí nos próximos anos de criptoativos de inovação? Que você pode nos A gente vai ver muita coisa porque esse é um processo evolutivo, né? A gente nunca vai ver o final dele, ele vai estar sempre remodelando, adequando. Sim. Agora, por exemplo, já estão falando da união da tecnologia blockchain com a inteligência artificial. Sim. Criando algo, uma inteligência descentralizada, de transferência de fim, de transferência de valor. Então, são duas questões muito importantes. Mas um exemplo que eu trago aqui, eu acho que de iniciativas que foram importantes e como elas representam. Um tempo atrás, alguns anos atrás, tivemos o boom dos NFTs, né? Que eram obras de arte, digitais, às vezes obras de arte físicas, que todo mundo falou assim, não, mas isso aí passou. Na verdade, não passou.
porque o conceito que ela inseriu na sociedade foi um conceito muito importante. O que ela trouxe de característica? Ela trouxe pela primeira vez um registro de um ativo único numa rede blockchain, que cada momento que você faz a transferência, o seu originador ganha um royalty. Isso é um NFT. Ele fez isso com obra de arte. Nunca antes na história artistas tiveram acesso, artistas, pintores, né, escultores tiveram acesso a royalties de suas obras vendidas. Pela primeira vez eles conseguiram ter acesso. Então veja, isso foi um conceito colocado. Esse conceito vale para tudo. Né? A gente não está falando só de obra de arte, a gente coloca apartamento, casas, tudo pode ser registrado no BNFT. E é graças a esse boom, que hoje se discute muito, por exemplo, a questão de propriedade e registro de propriedades utilizando essa tecnologia. Então, quais são as outras iniciativas que, por exemplo, estão em andamento? Até aqui no Brasil mesmo. O próprio Banco Central está fazendo a construção da moeda digital brasileira, do real digital, que é chamado DREX. Sim. Que é utilizando o quê? A tecnologia cripto. Exato. Ou seja, mais uma forma de ofertar real. Então, em breve, o que a gente vai ter? Em breve a gente vai ter, dentro do nosso celular, da nossa carteira, a gente vai ter acesso ao nosso cartão, à nossa conta e ao real digital, Bitcoin, junto com o Ethereum, junto com todas as outras moedas, quem sabe euro digital, dólar, como já existe. Hoje nós já temos o dólar, a moeda que é páreo com dólar, né, que é a USDT, por exemplo, é uma moeda que ele é uma stablecoin, ou seja, ele tem uma correlação direta. Ou seja, você comprar essa stablecoin é a mesma coisa que você comprar um dólar. Então você consegue hoje ter acesso literalmente da sua carteira dólar. Então a gente já tem outras iniciativas no Brasil, por exemplo, como stablecoin em reais. Então hoje você já consegue ter moedas em reais, utilizando cripto independente do Banco Central. Então o Banco Central vai ser mais uma alternativa, o real digital vai ser mais uma alternativa. Então a gente está vendo justamente o processo de evolução. Qual o grande ponto? A gente também está vendo o advento no Brasil das tokenizadoras. O que são as tokenizadoras? São empresas que originam os ativos já originam e distribuem os ativos diretamente no blockchain. Melhor, com liquidação automática, com tudo isso. Mas por quê? Quantos brasileiros hoje têm acesso para comprar uma debênture de 15 mil reais? Uma debênture de 15 mil reais ainda é caro. É, claro que é. Né? Segundo o PNAD, 80% dos brasileiros recebem menos de 4 mil reais. Então, adquirir um ativo de 15 mil reais é caro. Então, o que isso tem a ver com a tecnologia blockchain? E se a gente puder fracionar esse ativo em pedaços de 50 reais? Será que ele não consegue comprar? Sim. É o poder do fracionamento. Então a gente tem a possibilidade de justamente usar esse motor como motor de inclusão para o mercado de capitais. Então a gente está vivendo no Brasil a era da tokenização de ativos. A tokenização de ativos está andando mais rápido no Brasil que em outros países, por exemplo, por causa de fatores específicos. Talvez não de equity, como o pessoal fala. Equity no Brasil tem muita restrição ainda. A gente precisa desamarrar a possibilidade de tokenizar equity. Mas na Ásia está partindo muito mais a tokenização de equity, de empresas, do que de outros instrumentos. Aqui no Brasil, dívida, recebíveis, tudo está seguindo mais pelo caminho de tokenização. Tokenização ela é mais ágil, mais rápido. Não é que ela tira os intermediários, mas ela ressignifica os intermediários. O que isso dá no final do dia? Como você está fazendo todo o processo digital, o retorno para a pessoa que está comprando é mais alto. Sim. Então, vamos supor, se antes você tinha todo o processo de escrituração em papel, registro em papel, aí você tinha que levar numa infraestrutura, custodiar aquilo, tudo em papel. No exato momento que você faz tudo digital, né? Imagina que todo esse processo se torna mais eficiente. Sim. Isso quer dizer o que no final do dia? Quer dizer que a pessoa que é dona, vamos dizer assim,
pessoa que está oferecendo o financiamento da sua planta solar, que ela iria pagar 10% que iria pagar 20% de rendimento para as pessoas, por ela ter todo esse processo em papel, com o uso de muitas pessoas, pensa que ela não vai, quando esse ativo for vendido do financiamento, ela não vai ser mais vendida a 20%. Porque já comeram um pedaço. Sim. Vai ser vendida a 12%. O trâmite, né? 13%, o trâmite. A morosidade. A demora em fazer. Então tudo isso vai comer um pedaço desse retorno. Né? As pessoas que estão intermediando vão comer um pedaço. No exato momento que você tem esse processo completamente digital, sobra mais dinheiro para quem? Na ponta, o retorno. Então o processo se torna mais ágil, tudo se torna mais rápido. Sim. E aqui é onde a tokenização pode ajudar. E no Brasil, uma grande questão é que as taxas de juros sempre no Brasil foram altas. Então, criar mercados que sejam criativos, que sejam competitivos a taxas de juros é muito difícil. Então, por isso que o mercado brasileiro, mais uma vez, precisa ser eficiente pelo uso da tecnologia. É um grande desafio, né? Nossa, isso que eu ia falar, gente, a gente tá ferrado. Porque, imagina, é algo que vai, né, beneficiar, enfim, mas tem esse impasse total. A gente tem um país aí com juros altíssimo, né? E é uma característica que não vem de agora, uma característica foi o processo que nós identificamos de controle da inflação. Então nós conseguimos controlar a inflação assim. Então, naturalmente, o Brasil ele tem essa característica econômica, essa característica financeira, que ele vai perdurar. Isso já é histórico, a gente já tem uma característica histórica. Eu acho que o único momento que a gente conseguiu descer a taxa de juros foi justamente no momento de crise sanitária, né, onde você não existia movimentação econômica, que foi na pandemia. Exato. Foi o único momento que a gente conseguiu descer. E olha que a gente desceu isso para uma taxa básica, mais baixa, que foi de 2%, né, foi o mínimo, mas tinha um país que já estava negativos, tinha de taxa de juros negativos. Então, a gente tem essa questão que pelos anos, por uma série de fatores, já é um fator consolidado na nossa economia, e isso gera um desafio maior para o mercado de capitais, que é como ter ativos que valem mais do que os juros, né, pago pela Selic. Então, como fazer isso, né? Ou seja, você tem um título mais atraente que título público. Né? Então, tem essa questão. Então, mais uma vez, o que muda o jogo aqui é a tecnologia. Sim. A tecnologia consegue te dar mais eficiência para você chegar a isso. O Brasil, em termos do mercado financeiro, ele é eficiente, sempre foi eficiente em tecnologia, justamente por causa da necessidade de ter um mercado financeiro mais rápido, mais conectado, com mais informação para evitar a quebra dos bancos e para evitar a quebra do mercado financeiro devido às características de inflação. Então, por isso que a gente tem um mercado financeiro tão conectado, tão rápido, né, por uma questão histórica. Então, eu acredito aqui que a gente consegue utilizar também da tecnologia, dessa vez de blockchain, para poder trazer mais eficiência para o mercado e ativos mais competitivos. Uau, gente, olha que explicação, eu tô aqui passada, que eu não sei se eu mudo de país, se eu não mudo, eu tô brincando. Eu tô brincando, mas enfim. A gente vai pro momento Pode Essa, Pode né? Essa? Porque afinal a gente estava cheio de dúvidas aqui e aposto que vocês também tiveram. Então a gente, tem você pode pegar uma pergunta. Pega do meio. Isso. Pega do meio. Pega no meio. Leia, que nossos telespectadores mandaram com muito carinho. Deixa eu ver e é um água. assunto muito interessante, né? Que todo mundo fica aí interessado. Há algum projeto que considera um marco no mercado de cripto no país? Olha, um projeto em específico não, mas eu acho que como líder de associação, como chefe de associação, eu vejo uma característica muito especial em relação a todos os executivos ao mercado brasileiro de uma forma geral. Todos que estão aqui, todos que trabalham aqui, se estabeleceram aqui, é um mercado difícil,
o mercado brasileiro. Empreender no Brasil é difícil. Sim. Né? Projetos, eu não diria que existe um projeto, eu diria que todos os projetos criptos brasileiros que estão aqui justamente trazendo, para trazer essa evolução, eles são importantes e eles são dignos de ser reconhecidos, né? Justamente pela força, pelo empenho, pela energia colocada. E eu coloco disso não só dos empreendedores, que muitas vezes a gente olha como do ponto de vista, poxa, o empreendedor sim, com certeza, mas também os executivos que decidem fundar uma empresa aqui, trazer uma empresa de fora para colocar também, ele vai sofrer as mesmas dores do empreendedor. Sim. Né? Então, todos aqueles que estão com a iniciativa de fazer algo, em especial aqui no mercado de cripto, os executivos, os empreendedores brasileiros, olha, posso dizer que são um caso digno a ser reconhecido e de importância, não só no mercado cripto, mas no mundo. Maravilha. Porque são pessoas que realmente não se deixam abater por questões que muitas vezes são impostas e falam assim, não, vou continuar lutando, vou continuar construindo, vou continuar estruturando porque eu acredito. Né? E carregando, né, justamente todo o ecossistema que tem feito. Hoje o mercado brasileiro está entre os top 10 do mundo em termos de adoção cripto. E eu falo hoje, se não me engano, é a 9ª posição. Pra você ter uma ideia, a gente está na frente da Suíça, na frente do Japão, em termos de adoção. Caramba! Pois é, a gente está à frente de nações desenvolvidas? Desenvolvidas e avançadas. Eu ia falar avançadas, né? Eu falei, nossa, a gente gosta de usar esses termos, eu prefiro falar de outras nações, né? Sim. Então, mas a gente está na frente dessas nações e eu creio que a gente tem total capacidade e potencial de chegar no top 5 do mundo. Porque nós somos brasileiros, só por isso. A gente tem que acreditar. A gente não desiste nunca. nunca. Acredita sempre. Não, eu acho que a gente tem um jeito especial, uma energia especial e uma vontade especial que, principalmente no setor de cripto, ela tem um reconhecimento internacional e ela tem uma expansão muito forte. Os projetos aqui no Brasil, o Brasil é tido como uma das grandes referências do mundo cripto em vários fatores, regulatória, em termos de avanço, em termos de mercado, de usabilidade, então, em termos de adoção. Então, o brasileiro ele adotou muito a tecnologia, ele usa a tecnologia. E isso é tudo também motivado pelos empreendedores executivos do mercado que não se cansam e estão sempre puxando essa régua para frente. Que legal. Maravilha. Olha, Bernardo, tivemos uma aula aqui, eu estou em choque, foi muito bom, assim, trazer você, aliás, venha sempre quando quiser, obrigado né, pelo trazendo convite. essas novidades. Eu acho que é sempre bom a gente informar o público de casa, realmente, porque é um assunto aí que está em alta, né, realmente tá em alta. E trazer essa segurança, né, de também. você fazer bons investimentos, de você estar nesse mercado é sensacional. E é importante cada vez mais replicar isso para o mercado. De fato. Educação, acho que o Brasil, de uma forma geral, ele necessita de muita educação, mas a gente não vai alcançar maturidade em nenhum aspecto se a gente não falar e criar cultura sobre o tema. E você tem algum recado para deixar para o pessoal aí de casa, até sobre tudo isso que a gente falou, Nossa, enfim. Isso é uma boa coisa, né? Eu acho que um recado, né? Eu acho que, poxa, eu acho que você pode deixar. Isso me surpreendeu, sabia? Para donos de exchanges, para empresários. Eu acho que alguns recados, né? O primeiro acredite no Brasil, aposte no Brasil. Acho isso importante. É o país que nós vivemos aqui. A gente observa a criptoeconomia como um grande potencial. Legal. Então, de fato, é algo que eu acredito. E acredito, sim, que a gente tem um belo de um espaço para todos aqueles que queiram iniciar e que queiram entender como funciona, serão muito bem-vindos também, tanto do ponto de vista de investimento, quanto do ponto de vista de construção, em termos de algum projeto. Né? O nosso mercado precisa disso, o nosso país precisa disso, e a gente conta com todo mundo nesse sentido, nessa questão de construção e de evolução.
Que legal, Bernardo. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Venha sempre. As portas estão abertas para você. Quando tiver novidade, então a gente vai adorar que você venha aqui nos trazer todas essas novidades, viu? Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. E curte comigo outras vezes também. A gente gosta sim, obrigada. Mas antes de finalizar, eu vou falar do nosso outro patrocinador, que vocês vão poder conferir vários modelos aí no e-commerce da Interlight. Aqui estamos com a luminária Dona, né? É portátil, gente, super moderna. A gente tá falando de tecnologia aqui, ó. Interlight também, tecnologia nas suas luminárias. Aliás, tudo que é LED, gente, é com eles, não tem o que falar, né? Qualidade, não tem o que falar, gente. Então, não é porque é nosso patrocinador, mas entrem aí que vocês vão ter acesso a descontinho do Pod Essa em cada luminária que adquirir, não é verdade? É isso mesmo, é só escanear o QR Code que aparece no rodapé e adquirir esse desconto do Pod Essa. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Deixe aqui nos comentários se gostaram, porque eu tenho certeza que todo mundo gostou. Dá Vamos aquele investir, like. gente. Vamos investir. Bora. Beijo. Tchau, Tchau, tchau.